Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo você vai conhecer quem foi a rainha Esther. A história de Esther é surpreendente e inspiradora. Ela foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia e sua vida nos traz grandes ensinamentos e aprendizados. Esther revela uma espiritualidade fervorosa, marcada por uma verdadeira confissão de caráter e fé. Esther foi uma mulher exemplar e devocional, além de muito corajosa, sábia e humilde. Nesse vídeo você vai conhecer quem foi a rainha Esther e como ela se tornou rainha e como ela foi usada por Deus para salvar a nação de Israel. Além de aprendermos, claro, muito sobre a vida dessa mulher que nos traz grandes ensinamentos. Vamos lá? Mas antes, se você for novo aqui no canal, já se inscreva e ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nesse canal você encontra conteúdos sobre os principais personagens bíblicos, você aprende sobre as histórias mais impactantes da Bíblia Sagrada, os seus reis, as suas rainhas, os sacerdotes, levitas, profetas, as grandes civilizações antigas que marcaram a história e muito mais. Toda semana tem 3 vídeos exclusivos com conteúdos inéditos para edificar a sua vida. Venha aprender a palavra de Deus conosco. E sem mais delongas, vamos para a história. Bom, quem foi Esther? Esther é uma das mulheres mais importantes de toda a história da Bíblia. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Ela era judia, foi criada por seu primo, Mardokai, isso na Pérsia, já que ela era uma menina órfã. Nessa época, a nação de Israel estava sob exílio no reino da Pérsia. Esther era muito atraente e bonita e por isso se tornou rainha. E o que significa o nome Esther? O nome hebraico de Esther é Hadassa, que significa mirta ou murta, que é uma flor bonita e bem popular. Quando Hadassa entra para o harém real, ela recebe o nome de Esther, possivelmente pela designação dada a mirta, palavra bastante próxima da raiz do termo que designa tanto mirta como estrela, a forma da flor. Agora que sabemos quem foi Esther e o significado do seu nome, vamos conhecer a história de Esther na Bíblia. O livro de Esther, ele foi escrito aproximadamente entre 470 e 486 a.C. E acredita-se que foi escrito também por Esdras. A história ocorreu em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, que se estendia da Índia à Etiópia, compreendendo também algumas ilhas do Mediterrâneo. Esther viveu num tempo de grande perigo, pois o seu povo, os israelitas, estavam em exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. A rainha nasceu quando o povo judeu já estava sob domínio persa há mais de 120 anos. A história de Esther começa quando o rei persa, Assuero, provavelmente o rei Xerxes, deu uma grande festa para os seus servos e convidados, para exibir as suas riquezas e também o seu poderio e a sua glória. A rainha Vastes, antecessora de Esther no trono, é convocada pelo rei para se exibir e mostrar toda a sua beleza. Ela, porém, se recusa a atender ao chamado do rei Assuero de estar em sua presença. Por esse motivo, o rei fica furioso e resolve destituir Vashti do seu cargo de rainha. Para substituir a rainha Vashti, o rei cria uma espécie de concurso de beleza, para que seja escolhida no reino a jovem mais bela e formosa para se tornar a rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei, e dentre elas estava Esther. Durante o concurso criado pelo rei,
as jovens ficavam recebendo durante 12 meses tratamentos especiais de beleza e especiarias. Quando chega ao harém, Hegai, o responsável pelas mulheres do concurso, se encanta com a beleza de Esté e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes e os melhores alimentos. Os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. Nessa ocasião, cada uma levava um presente para adornar-se. Entretanto, ao contrário das outras jovens, Esté não escolheu nada além do que já possuía. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona e ele a ama mais que todas as outras jovens. Imediatamente, Esté é coroada rainha no lugar de Vastes. Entretanto, mesmo após ser coroada como rainha no lugar de Vasti, Esté mantém-se obediente ao seu primo Mardokai e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam grande perseguição naquela época. Preocupado com a sua prima, que havia sido criada como filha, Mordecai visitava frequentemente o palácio de Susã para ver o estado de Esté. E numa dessas visitas, Mordecai escuta quando dois oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Mordecai conta à rainha Esté, que informa o plano ao rei. Ao descobrir a verdade dos fatos, o rei manda enforcar os oficiais que conspiravam contra ele e o plano conspiratório é escrito nos registros históricos. Algum tempo depois, Amã, que era um nobre amalequita, é exaltado e colocado como o primeiro-ministro, sendo o segundo no reinado abaixo apenas do rei. E por isso, naquele tempo, foi publicado um decreto do rei para que todos o adorassem. Entretanto, como Mordecai era judeu e servo de Deus, ele se recusava a se curvar diante de Amã. Amã fica muito furioso com Mordecai e todo o povo judeu e requer ao rei que os judeus sejam punidos por não o adorarem. O rei então concede o pedido de Amã, sem saber que a sua esposa, a rainha Esté, também fazia parte dos judeus, e então publica um novo decreto para que sejam destruídos todos os judeus. Daí, quando Mordecai toma conhecimento do decreto contra o povo, se entristece muito, rasga suas vestes e cobre-se de cinzas, que era um costume da época, E daí Esté fica sabendo da tristeza de Mordecai e se entristece também. Preocupada com o seu primo, ela manda que seus servos descubram o motivo da tristeza de Mordecai. E aí Mordecai conta para Esté o plano terrível de Amã e pede para que ela interceda pelo povo judeu perante o rei. Acontece que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado, seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse o seu cetro de ouro, permitindo a sua entrada. Por isso, Esté fica muito preocupada e receosa e teme por sua vida. Porém, seu primo a alerta de que ela também era judia e não seria poupada apenas por estar no palácio. Além disso, ele fala que se não for por Esté, a ajuda para o povo judeu se levantará de outra pessoa. Isso está escrito no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 13 até o versículo 14. Com isso, Esté pede a Mordecai que ele e todo o povo ore e jejune por 3 dias, e informa que ela e suas servas também fariam o mesmo. Os dias se passam e Esté coloca suas vestes reais para ir à presença do rei. O rei, ao avistá-la, estende o seu cetro de ouro e diz: "Pede-me o que quiseres, e até metade do meu reino te darei." Isso está em Esther, capítulo 5, versículo 3. Esté, movida pela sabedoria de Deus, requer um banquete ao rei, na presença do primeiro-ministro, o tal Amã. Durante o jantar, o rei pergunta a Esté sobre qual era o seu pedido. A rainha, porém, movida por sabedoria, requer um novo banquete no dia seguinte.
Daí no dia seguinte ocorre o novo banquete requerido por Ester ao rei. A rainha então expõe todo o plano de Amã. O rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha tão amada por ele e de todo o seu povo, e decide enforcá-lo na própria forca que Amã havia construído para Mordecai. Acontece que mesmo com a morte de Amã, o povo judeu continua desprotegido, pois o decreto que determinava sua destruição continuava em vigor. Além disso, naquela época os decretos reais não podiam ser revogados, e por isso Ester intercede pelo povo judeu e convence o rei de publicar um novo decreto. Nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus a guerrearem e se defenderem. Mordecai envia o novo decreto a todos os povos e às províncias do reino. Daí o povo se prepara para a guerra e, com a ajuda do Senhor, eles vencem aquela guerra, evitando assim a destruição do seu povo. Até hoje, esse episódio é celebrado pelo povo judeu com uma festa chamada de Festa de Purim. A palavra significa sorteio, que era a forma que Amã usaria para determinar o dia do extermínio. Uau, que história incrível a da rainha Ester, não é mesmo? Quantas lições e aprendizados podemos tirar da história de Ester? Que mulher sábia e corajosa ela foi, e como Deus a usou de maneira tão surpreendente e soberana. A história da rainha Ester se mostra de grande relevância e importância para o povo de Deus. Por meio dela, vemos a soberania de Deus diante das crises e como ele é especialista em reverter situações que parecem impossíveis aos nossos olhos. O rei Davi, no Salmo 139, nos diz que todas as coisas já estavam escritas ainda antes que acontecessem. Podemos ver isso através da vida de Ester, que nos mostra que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Ao princípio, como poderíamos imaginar que Deus ia usar um concurso de beleza a favor do seu povo? Acontece que ele é soberano, onipresente e onisciente. Ele sabe todas as coisas e pode usar todas as coisas ao seu favor. Por meio da história de Ester, podemos ver como Deus move governantes, mesmo que gentios, a favor do seu povo. Deus não é homem para que minta e por isso todas as promessas feitas por eles se cumprem. Ciente disso e conhecendo o poder e a fidelidade de Deus, é que Mordecai instrui Ester que se ela não se levantasse por seu povo, outra pessoa o faria. Isso porque os planos de Deus não podem ser frustrados, eles sempre têm que se cumprir. Deus não precisa de nós, somos nós quem precisamos dele. E como servos, devemos ter ciência disso e saber que, para nós, é uma honra sermos usados e nos relacionarmos com Deus. Deus não precisa de Ester, mas, ao ser obediente, ela tem o privilégio de ser usada por ele e se tornar uma figura tão relevante na história. Qual a relação de Ester com Cristo? A história de Ester também nos remete a uma outra história de alguém ainda superior a ela. Ester arriscou abrir mão de sua vida e de seu palácio terreno. Porém, Jesus Cristo voluntariamente abriu mão do seu palácio celestial e entregou sua vida para salvar os pecadores. A história de Ester é linda e seu sacrifício é notório, porém, ela aponta para uma obra ainda maior, a do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos tirar algumas lições da história de Ester. Primeiro, a sua coragem. Ester não fugiu do chamado para interceder por seu povo, ao contrário, foi corajosa e se levantou pelos judeus. Mesmo temendo por sua vida, ela se apresentou diante do rei sem ter sido convocada. Isso poderia lhe custar uma pena de morte, mas não a impediu de fazer o que lhes havia sido pedido. Ester era obediente, honrava seus líderes, honrava seu povo e honrava a vida de Mordecai.
Outra virtude de Esté era a sua sabedoria. Esté não foi impulsiva ou atrevida. Esperou o momento certo de falar. Não falou no primeiro momento quando foi à presença do rei. Não falou no primeiro banquete. Ela esperou o momento certo de agir. O seu comportamento demonstra grande dependência e disposição para ouvir primeiro a voz de Deus. Humildade. Mesmo sendo rainha, Esté demonstrou obediência e honra a Deus e ao seu primo Mordecai. Imagino quantas pessoas não falariam: eu sou rainha, não tenho que temer. Esté não foi uma dessas pessoas. Ela não foi egoísta, mas agiu em favor do seu povo. Esté era temente a Deus e sabia que estava fazendo parte de um plano muito maior. Um plano a favor do seu povo e a favor de Deus. É possível perceber que, apesar da sua história sofrida, Esté não foi uma mulher egocêntrica. Muito pelo contrário, ela teve sua identidade muito bem firmada em Deus e sabia que a sua posição de rainha era para servi-lo. A vida de Esté é um grande exemplo de obediência e paciência. Ela foi uma grande intercessora e protetora do povo de Deus, e é um grande exemplo de como devemos agir diante das crises e provações. Ainda nos dias de hoje, mesmo que pareça tão distante da história narrada, a vida de Esté nos traz grandes ensinamentos, principalmente de como devemos confiar na sabedoria e na soberania de Deus e de como devemos estar prontos para servi-los e sermos obedientes ao seu chamado e dependente da situação. Aprenda a viver na dependência do Senhor, não confiando em seu próprio poder e sua própria força. Pois Esté, mesmo sendo rainha, ela se subjugou ao Senhor e orou, se humilhou, jejuou com as suas criadas e por fé e obediência ela foi usada por Deus para salvar o seu povo. Bom, esse foi o resumo da história da rainha Esté, uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Se você ficou até agora comigo no vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum novo vídeo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo conteúdo.